Ih, quadradinho novo. Tamo no YouTube! Fala família do Química Total Online, tudo bem? Professor Caio Martins aqui para iniciar a nossa nova caminhada aqui nas terras do YouTube para fazer você aprender química de uma forma fácil, descomplicada, para que você perca esse medo que você tem da química. Ela não é esse demônio, esse vilão. Ela pode ser tua amiga e eu tô aqui para mostrar que isso pode acontecer. Para estrear o nosso canal, eu escolhi um tema muito especial que aparece aqui, ó, um dos vestibulares mais difíceis do país, o nosso Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o famoso ITA, nosso queridinho da galera. Qual foi o assunto que então eu escolhi para nossa inauguração de gala? Eu escolhi a equação de Nernst. Olha só, a equação de Nernst é um assunto que todo ano aparece na prova do ITA. Todo ano tem uma questãozinha sobre equação de Nernst. Aí você pergunta, pô professor, mas sobre o que fala a bendita da equação de Nernst? É simples. Na verdade não é tão simples assim, mas vai ficar. Eu vou deixar simples para você, confia. Confia, vem de peito aberto, vem de coração aberto, vem de coração reluzente, brilhante, que você vai aprender essa bagaça comigo. Vem, ó. Quando a gente fala sobre equação de Nernst, a gente está falando sobre um processo eletroquímico, mais especificamente sobre uma pilha. E aí, a gente, quando aprende pilha lá no ensino médio, a gente aprende uma pilha em condições extremamente favoráveis, né? Essa pilha, ela está numa coisa chamada de condições padrão. E a partir dessas condições padrão, a gente faz todos os cálculos pertinentes a essa pilha. Então a gente calcula diferença de potencial, a gente calcula quem oxida, quem reduz, né? Os famosos potenciais padrão de oxidação e redução. A gente calcula uma par de coisas com essas condições padrão. Além disso, a gente tem algumas soluções cujos eletrodos estão embebidos. Essa solução, ela tem uma concentração muito boa, que é de 1 mol por litro. Então, professor, o que são condições padrão? Calma, calma, calma. Vem comigo, vem. Ó, primeira coisa, olha só. Aonde a gente vai usar a bendita da equação de Nernst? Primeiro, quando a gente tiver uma pilha fora da CPTP. Mas professor, o que é CPTP? É o que a gente chama de condições padrão de temperatura e pressão. Pô, mas eu conheço CNTP então. CNTP é outra paradinha. CPTP anda junto, mas as condições elas mudam um pouquinho. Então olha só, o que é uma condição padrão para uma pilha? É concentração de solução igual a 1 mol por litro, pressão dos componentes de 1 atmosfera e temperatura de 298 Kelvin. Então isso é uma condição padrão. Pô, mas e se a pilha estiver fora da condição padrão? Se ela estiver fora da condição padrão, ela só precisa respeitar todas essas diferenças. Então ela precisa que eu tenha uma concentração de solução diferente de 1 mol por litro, pode ser a mais ou pode ser a menos. Uma pressão diferente de 1 atmosfera, também a mais ou a menos. E uma temperatura diferente de 25 graus Celsius ou 298 Kelvin. Se você tiver uma pilha com qualquer um desses componentes fora, a gente já tem necessariamente algo fora da condição padrão, tá? E aí, a gente precisa usar a equação de Nernst para descobrir qual é, por exemplo, a DDP dessa pilha fora do estado padrão. Por exemplo, o pH dessa solução ou o KPS de determinado componente. Aí eu marquei aqui para você, ó, lindo, lindo. O ITA gosta de cobrar esses 2 pontos aqui, ó. Cálculo de DDP de uma pilha fora do estado padrão e também o cálculo do pH de uma solução. Prova do ano passado, primeira fase, caiu uma questão sobre pilha fora do estado padrão de letra A, B, C e D. Se eu não me engano, eram 3 ou 4 afirmativas. E essas afirmativas, elas continham essas 2 opções aqui. Em uma, você precisava calcular o DDP real dessa pilha, não o DDP padrão, afinal,
ela está fora da condição padrão, né? E na outra você precisava calcular o pH. KPS não aparece tanto, pode aparecer, mas eu vou explorar aquilo que mais aparece. Então vem comigo, vamos chegar nessa equação de inertes juntinho. Para que a gente saiba falar sobre equação de inertes, a gente precisa voltar lá na termodinâmica. Ela vai oferecer para a gente uma equação aqui que é extremamente interessante. Vem comigo, ó. A termodinâmica diz para a gente que a variação da energia livre de Gibbs é igual à variação da energia livre de Gibbs no estado padrão. Então, para que a gente saiba a variação da energia livre de Gibbs fora das condições padrão, a gente precisa saber qual é o fator dentro do estado padrão com outras componentes. Constante universal dos gases, temperatura e o logaritmo natural de Q. A gente já vai falar quem é esse Q, sem muito susto, tá? Vem! Onde ΔG é energia livre de Gibbs, ΔG ponto energia livre de Gibbs no estado padrão, também pode ser considerado como ΔG0, tá? No estado zero, no estado padrão. R é a nossa constante universal dos gases ideais, aquela lá do PV/nRT, só que aqui eu optei por escolher a unidade em Joule. Vocês vão entender o porquê quando a gente for trazer a equação de inertes para o nosso raciocínio. E aqui eu tenho a temperatura que eu mantive em Kelvin. E aí, olha só, vamos deduzir a nossa equação de inertes para a gente chegar nesse resultado e aí a gente já emenda num exercíciozinho, numa questãozinha, ó, linda, para a gente continuar o nosso raciocínio. Vem. Ó, como é que a gente faz a dedução desse carinha? Para que a gente saia daqui e chegue na nossa equação de inertes, a gente precisa lembrar alguns pontos. Quais pontos são esses? Primeiro ponto, a gente precisa lembrar que ΔG é igual a menos NFE, onde ΔG é a variação da energia livre de Gibbs, N é o número de elétrons envolvidos, é o número de mol de elétrons envolvidos no processo, F é a constante de Faraday e E é a DDP da pilha fora do estado padrão. Assim como a gente tem para um estado fora do padrão, a gente também pode associar ao estado padrão. Então a gente pode dizer que delta G0 é igual a menos F E0. Vou chamar essa equaçãozinha aqui de 2 e vou chamar essa equaçãozinha aqui de 3. Beleza? Agora olha só, percebe que eu tenho ΔG, ΔG0, ΔG, ΔG0. O que eu vou fazer? Eu vou relacionar e vou substituir essas duas informações aqui na minha equação principal. Então olha só, ΔG é igual a menos NFE, então a gente já substitui lá, fica menos NFE é igual a menos NFE 0 mais RT ln de Q, tá? Então a gente tem uma primeira equação. A gente vai partir dessa equação e vai começar a simplificar as coisas. Olha só, vou pegar essa equaçãozinha aqui e vou dividir todos os membros por NF nessa estrutura. Tenho que menos NFE é igual a menos NFE0 mais RT ln de Q. Vou pegar essa informação, vou dividir everybody por menos NF. Então, ó, menos NF, menos NF, menos NF.
Agora olha só a mágica da matemática. Evapo, vapo. Evapo, vapo. Aqui me sobra o seguinte. Olha só. Que mágico. Me sobra aqui é igual a E0 mais RT ln de Q, separei, isso aqui, dividido por menos MF. Tudo bem? Olha só, já vou jogar esse sinal negativo aqui para cima. Então esse sinal de mais ele já vai virar um menos. Ou seja, já tem o que? É igual a E0 menos RT sobre NF, que multiplica o logaritmo natural de Q. Tudo bem? Então olha só, vamos começar a aplicar valores nisso aqui, né? Vamos começar a aplicar valores. Falei para vocês que eu ia trabalhar com essa constante aqui dos graus ideais, 8,314. Vamos substituir os valores. Ó, eu tenho que é igual a E0 menos R, que vale 8,314 Joule por mol vezes Kelvin, que multiplica a temperatura no estado padrão, que é 298, vezes 298 Kelvin, que multiplica ln de Q, tudo isto dividido por N, que multiplica 96.500 Coulomb por mol. Olha só, agora vamos dar uma de coringa e vamos fazer o evapo, 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 evapo. Aí a gente sobra Joule por Coulomb. Joule por Coulomb até 1 TeV. Então olha só, é igual a E0 menos, fez esse cara aqui, você vai encontrar 0,0259, tudo isto sobre N, que multiplica ln de Q. Tudo bem? Então aqui a gente chega na primeira forma da equação de Nernst. Só que a gente tem uma outra forma, que ela chega até a ser mais bonitinha. Ela é em função do log de base 10 desse cara, ao invés de fazer em função do log neperiano, que é muito mais feio, né? O log de base 10 ele é muito mais convidativo para nossa conta. Então, olha só, vamos fazer a mudança desse cara aqui de log neperiano para log de base 10. Para isso, eu vou apagar essa primeira partezinha aqui, ó. Então, olha só, para fazer a passagem de log natural para log de base 10, é só a gente chegar e simplesmente pegar o nosso valor 0,0257 e multiplicar pelo log natural de 10, certo? Fazendo essa conta, a gente chega no resultado de 0,0592. Então a gente pega esse valor, substitui aqui e já troca o log natural por log de base 10. Então a gente tem que é igual a E0 menos
592 sobre N que multiplica o log de base 10 de Q. Então essa aqui é a nossa linda e bela equação de Nernst. Então preste atenção. O que a equação de Nernst diz pra gente? Ela diz que a diferença de potencial de uma pilha fora do estado padrão, ela depende da variação dessa pilha no estado padrão e de alguns outros fatores de correção, tá? E eu falei para vocês que vocês não precisavam se preocupar com esse Q, tá? Porque ele é extremamente simples de se fazer. Então, olha só, vou apagar essa equação aqui e eu vou mostrar para vocês quem é esse Q. Vamos considerar que eu tenho uma reação genérica A aquoso sendo convertido em B aquoso. Não precisa ser muito fiel a nada. Vamos simplesmente colocar uma reação genérica e não importa se ela faz sentido ou não, tá? Azinho, Bzinho, tudo bem? Esse Q, ele é conhecido também como coeficiente da reação. Se a gente tem essa equação aqui, Q vai ser igual a produto, concentração desse produto, elevado ao seu coeficiente, sobre a concentração do reagente, elevado ao seu coeficiente. Isso aqui lembra alguma coisa para você? Lembra a constante de equilíbrio, não lembra? Então, se essas estruturas elas estiverem no equilíbrio, esse Q ele vira o K, que é a constante de equilíbrio, vira o Kc, constante de equilíbrio em função das concentrações. Então a gente trabalha exatamente da mesma forma. Que forma seria essa? Ó, primeira coisa, sólidos e líquidos puros não participam. Olha que lindo! Por quê? Porque eles têm coeficiente de atividade constante, então eles não vão influenciar na variação de concentração, eles não sofrem variação de concentração. Outra coisa, se a gente tiver gases, se a gente tiver gás, a gente vai trabalhar com a pressão parcial desse gás. Mas sempre, obviamente, respeitando essa forma geral, produto sobre reagente. Então, fazendo a aplicação de Q para essa reação genérica A gerando B, eu tenho que Q é igual a concentração de B elevado a Bzinho sobre concentração de A elevado a Azinho. E aqui a gente tem a finalização do nosso Q, do nosso coeficiente de reação. Tranquilo? Então olha só, galera, a gente tem já a nossa equação de Nernst deduzida, o Q deduzido, a passagem de Ln para log de base 10, a gente tem já a explicação de quando a gente usa essa equação de Nernst, por que a gente usa, né? Como a gente aplica, de que forma a gente aplica. E agora a gente vai partir para um exercíciozinho para poder fixar esse conteúdo. Tranquilo? Vem comigo e continua com o coração aberto.